Boa tarde, estamos aqui novamente no Gi Patriane em Ação para gravar mais um episódio maravilhoso para vocês, mulheres, para que todas vocês que vejam depois desse episódio percebam o conteúdo de cada entrevista e o que cada entrevista pode agregar na vida de vocês, o que vocês podem trazer de benefícios para o seu dia a dia e mostrar para vocês o quanto o empreender é possível. É só vocês terem dedicação, foco e persistência. E tragam uma frase para vocês: desistir não é uma opção, tá bom? Eu vou entrevistar aqui uma outra pessoa hoje. O nome dela é Carla. A gente se conhece há pouquíssimo tempo, mas eu estou muito honrada com a presença dela aqui. Vou começar com a pergunta que todas vocês já sabem e depois a Carla vai se apresentar para vocês. Muito bem-vinda, Carla, aqui no meu podcast. Eu estou muito honrada com a sua presença e você confiar em mim para trazer a sua história aqui, para incentivar outras mulheres a empreender também. Obrigada. Eu sempre começo o podcast com a pergunta que é o que deu origem ao nome, tá bom? O que a palavra ação significa para você? Ação, na verdade, assim, vamos pensar que se você sonhar muito, ter muitas ideias e querer conquistar o mundo, sem você primeiro tomar uma decisão daquilo que você quer e não ter a ação do passo a passo de como que você vai fazer isso, nada acontece. Sim. Não adianta eu ficar pedindo para o universo: eu quero R$1 milhão, eu quero ficar rico, eu quero, né? Qualquer coisa que você quer na vida, você tem que ter ação. O processo de você mudar, de fazer uma transição de carreira, de você ter um filho, de você mudar a cor do cabelo, tudo depende que você faça alguma coisa. Sim. Então, sim. tem muitas pessoas que falam para mim assim: ah, mas como que você consegue? Eu não consigo. Tá. E o que você está fazendo para conseguir? Então, a ação é tudo na vida. Se a gente criar uma rotina de bem-estar, de saúde, de alimentação, de ideal de vida, de mudança de carreira, como eu falei, tudo tem que ter ação. Sim, sim. Para movimentar a vida, né? Não adianta nada. Não, nada. Não adianta você deixar no subconsciente ou na cabeça e não colocar isso em prática, né? Exatamente. Carla, eu vi aqui, eu sei que você era do mundo corporativo. Sim. A Carla trabalhou em bancos grandes. Sim. Conta um pouquinho dessa trajetória dentro do banco. Quanto tempo você ficou lá e o que realmente fez você tomar a decisão de empreender? Vamos lá. Eu fiquei 20 anos no mercado financeiro. Eu trabalhei lá atrás, no antigo Unibanco. Quando foi vendido para o Itaú, eu continuei. E aí eu fui do Unibanco para o Itaú, Citibank, HSBC, Safra. E depois do Safra, eu entendendo como é que estava o movimento que estava acontecendo naquela época, em 2018 para 2019, eu sempre trabalhei com cliente alta renda, com investimentos. E eu prestava consultoria financeira em alguns momentos. E nesse momento que eu vi que tinha um movimento indo para XP, entender o que era esse mundo de XP, né? Fui entender o que era isso, o que era ser assessor de investimentos. Aí eu já tinha uma certificação que chama CFP, que é uma certificação de planejador financeiro, que isso agrega muito conhecimento, né, naquilo que a gente faz para os clientes. E essa certificação, ela faz com que você trabalhe com o cliente de uma forma muito correta, para você fazer exatamente o que o cliente precisa. Certo. Quando você está no banco, não é bem assim. Então, por exemplo, o gerente às vezes liga para a gente e fala assim: faça me ajudar para eu bater minha meta. E isso, quando você entende o que é certo, o que é errado, porque a ignorância ela é uma bênção, né? Porque quando a gente não sabe de alguma coisa, quando você está fadado aquilo porque alguém te ensinou daquela forma, quando você está há 10 anos fazendo a mesma coisa e achando que está tudo bem, quando você aprende, tem uma visão um pouco diferente daquilo, aquilo dói. Quando você faz alguma coisa para o cliente e fala assim: não vai ser legal para o cara fazer um seguro, uma capitalização ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu decidi que eu queria trabalhar para o cliente de uma forma mais correta, de uma forma mais direcionada para a vontade dele. Então, em 2018, eu saí do Safra com uma carteira de mais ou menos uns 200 milhões de investimentos. E o ideal ali era trazer esses clientes investidores para o escritório que era vinculado à XP. E era no escritório que tinha... Você saiu do Safra para trabalhar na XP? Isso, foi o último banco que eu trabalhei. Tá. Então, depois todos esses bancos, eu falo que eu trabalhei todos possíveis, menos no Bradesco. E aí eu fiz esse movimento de carreira, deixei a segurança do banco, porque lá você tem o salário. Assim, a segurança do corporativo ela não existe, né? Porque de um dia para o outro você pode não ser mais a pessoa o que eu sempre falo, que é importante para o banco. E aí eu decidi fazer esse movimento e é ali que eu comecei a empreender.
Por Mas quê? na XP você não era CLT, então? Não, eu deixei o CLT naquele momento. Tá. Porque quando você é assessora, você ganha o comissionamento sobre o que o cliente faz. Ah, tá. Você não tem um vínculo direto Não, ali. você é como se fosse um advogado, você é Tá, associado ao tá, escritório. tá. E aí você entra com um sonho de ser aquela pessoa que vai ser sócia, que vai crescer com a empresa. Então tudo isso brilhou muito os meus olhos, porque eu estava sendo mais um número no HSBC, no Citi, no Safra, todos os bancos que eu trabalhei. E aí eu falei, vou fazer o seguinte, vou movimentar, porque eu vejo que esse negócio aqui acho que pode dar bom. Me chamaram de louca, como você vai deixar a estabilidade, o bônus e tudo mais que você, o tique, né? Vai alimentação, refeição. Então ali naquele momento eu decidi ir. E aí eu pensava assim, se eu tenho que abrir contas aqui, por que que eu não posso abrir para mim, direto no escritório? E foi aí que eu me vinculei ao escritório de agente autônomo e comecei a levar os clientes para montar a minha carteira de investimento. Certo. Então eu comecei, Mas o banco te mandou embora? na época não. Você pediu pra Eu sair? pedi para sair. Então eu tinha uma renda boa, porque eu já estava há bastante tempo. E o Banco Safra é um banco que paga muito bem. É. Porque, assim, é um banco, um dos mais difíceis, dos difíceis. E eu falo que eu virei gente grande depois que eu saí de lá. Porque é na porrada. E eu já, assim, todas as situações possíveis eu passei. E eles são muito machistas. O mercado financeiro é muito machista. Isso, é. E você trabalhar num banco judeu e que tem muito homem é desafiador. Sim. Então você tem que criar um negócio para colocar na mesa. Quanto tempo você ficou no Safra? No Safra eu fiquei quase 3 anos. Bastante. E aí eu decidi fazer esse movimento e todo mundo achou que eu era louca. Cheguei e eu, na época, eu ainda não era casada, mas eu falei, vou ver o que dá. Aí fui, fiz esse movimento. Em 2 anos, eu já estava com uma carteira de 120 milhões no escritório. Lá na XP? Mas na verdade, nesse primeiro momento, entrei na XP no final do ano e o escritório que eu estava recebeu uma proposta para ir para o BTG. Tá. Aí a gente migrou para o BTG. Eu estava com 5 milhões só, uma carteira bem pequena na época. E aí, em fevereiro de 2019, a gente foi para o BTG. Então, eu fiquei Certo. pouquíssimo tempo na XP. Foram 3, 4 meses. Certo. Então, a carreira maior de assessoria foi no BTG. Tá. Aí, nesse momento do BTG, aí o escritório começou a crescer mais. E eu era uma das principais sócias, cuidava de algumas áreas lá dentro. E fui fazendo a minha carteira lá. E aí, desenvolvi um trabalho, conseguia chegar numa carteira de 150 milhões. E aí, eu conseguia fazer a minha renda, que estava maior do que a renda que eu tinha no banco. Certo. Porque aí você começa a ganhar dinheiro de uma forma diferente. Certo. Eu não tinha o fixo, mas eu tinha que todo mês fazer a minha receita e ganhar meu dinheiro com aquilo. Fazer a sua receita é trazer pessoas para investir. Aí eu investia, a movimentação que o cliente faz, você ganha uma receita em cima disso, pelos ativos que você faz, porque tá. o banco paga para você fazer a movimentação daqueles ativos. Entendi. Então é assim que você faz dinheiro. Aí se o cliente faz um seguro, se ele faz um consórcio, qualquer produto que ele faz, você ganha uma comissão. Tá. Para você para poder valer a pena para o assessor. Lógico. E aí lá E te incentivar a oferecer o produto também, né? exatamente. Então é assim que você ganha dinheiro. E aí tinha um bônus que você faz de acordo com o que você consegue fazer de receita, porque o escritório administra aquilo dentro daquilo que você tem de metas, porque eu não deixei de ter metas, mas eu não tinha um salário fixo e um bônus garantido, eu tinha que trabalhar para fazer o meu bônus. E aí, durante esse tempo, foram 5 anos que eu fiquei no escritório, fiz o meu nome lá dentro, e eu já tinha um conhecimento de mercado, muitas pessoas me conheciam, no entanto que eu consegui levar bastante cliente. E isso foi muito legal, porque chegar em 100 milhões é um marco na vida de qualquer assessor. Com certeza. E aí, quando isso aconteceu, foi na época do Covid, em 2020. Foi o período que eu mais ganhei dinheiro. Foi o período que eu mais fiz receita. Porque o que acontece? Os gerentes de banco, eles sumiram naquela época. Sim. O que aconteceu? E como eu estava em casa, eu estudei muito. Porque você, quando é gerente de banco, você não sabe o que é um investimento. Você não sabe o que é uma renda fixa, como que funciona, por que um ativo é assim, por que o ativo é assado. Então, eu comecei a me especializar realmente, porque eu já era consultora, porque eu era CFP. Você tem que tirar uma certificação para ser assessora, você tem Certo. que estudar também. Mas aí eu fui me aprofundar, porque eu estava em casa na pandemia, eu falei, eu vou estudar. Aí eu comecei a me aprofundar em renda variável, fui aprimorar o meu conhecimento no momento que todo mundo sumiu. Então, um cliente, no momento de desespero, ele não tinha com quem falar. Então, eu acabei trazendo mais cliente nesse momento que todo mundo estava meio com medo. Não, vem cá, eu vou te dar atendimento. Então, foram os meses que eu mais ganhei dinheiro
Que legal, Que a gente cara. fala que enquanto um chora, alguém É, vende o lenço, é né? isso mesmo. Foi um momento que, assim, foi uma virada de chave para mim, que foi quando eu consegui trazer os meus 100 milhões. Teve um cliente que levou 25 milhões numa TED para mim, nesse período. Caramba! Então, foi um negócio bem legal, porque, assim, nem eu sabia que eu tinha essa capacidade de conseguir fazer esse negócio acontecer. E aí você vai se redescobrindo. Sim. E aí, nesse momento, depois que a pandemia voltou, né, 2021 para 2022, voltamos para o escritório. Eu assumi uma área, que era a área de câmbio, porque ninguém sabia mexer em nada. Como eu trabalhei em muitos bancos, eu tinha conhecimento. Eu falei, daqui que eu vou segurar essa área. Fiz a área desenrolar. Então, eu tinha a minha carteira e cuidava da área. Certo. E aí, eu recebi uma receita sobre a receita da área também. E aí, eu fui fazendo o meu fluxo financeiro. E aí, beleza, casei em 2022. Final de 2022 eu casei depois de 4 festas canceladas, né? Você trabalha com buffet, você sabe muito bem. Meu pai, que período. Eu ia casar em 2020, em julho. Eu vou casar no final de 21. Nossa. Então eu casei no final de 21. Fiz minha lua de mel na Europa, fui passear, fiquei um mês fora. Eu falei, né? Vou aproveitar que eu ganhei dinheiro, né? Deixa eu gastar agora. Deixa eu gastar agora. Aí quando eu voltei, deu 2 meses e pouquinho, eu engravidei. Eu já morava com meu marido, mas a gente casou efetivamente, fez a festa, né? Eu já estava morando junto. Já tinha casado no papel, na pandemia, eu casei na pandemia, mas aí faltava festa, que já estava até paga, inclusive, mas não conseguia fazer. Aí eu engravidei do Heitor. Ai. E aí, em março de 2022, eu descobri que eu estava grávida, e aí a vida muda, né? Tem 1 aninho e pouco. 1,9. Pequenininho. Pitico. Aí fiquei grávida e trabalhei durante a gestação inteira. Trabalhei muito durante a gestação toda. Eu trabalhei até o último dia possível. Porque na minha cabeça era assim, eu tenho que trabalhar muito, porque quando eu voltar da licença, eu tenho que ter o mesmo lugar que eu tenho hoje. Porque com o decorrer do tempo passando, eu peguei uma equipe para ajudar assessores novos que chegavam do mercado, um gerente de banco que não sabe para onde ir. E eu tinha uma equipe, tinha a área de câmbio, a minha carteira, e eu também cuidava da área de suporte, que é a parte do operacional do escritório. Então, a equipe do suporte também era minha. E eu grávida, com esse tanto de coisa para fazer. Nossa. Porque eu queria fazer o meu trabalho aparecer e ser reconhecida. Tá bom. Aí passou a gravidez toda, tal. Estava eu lá com uma barriga deste tamanho. E eu fiz muito pilates na gravidez, né? A parte de musculação, tal. Me cuidei. Numa sexta-feira, fui pro Pilates de manhã, uma dorzinha meio esquisita, assim. Falei, é uma cólica. E neste dia eu combinei de conversar com os sócios do escritório para falar o que a gente ia fazer, né? No momento de negociação sobre isso. Negociamos Porque lá. você não tinha direito à licença maternidade. Não tinha. Tá. Não tinha. E aí, não tendo direito, né? A gente negociou um valor e saí de licença. E aí eu descobri que aquela dorzinha era contração. E aí no dia seguinte o Heitor nasceu. Ele nasceu à 00:00 de sábado para o domingo. Caramba! Eu tive 12 horas de trabalho de parto, fiz parto normal. E deu tudo certo conforme eu Mas ele esperava. adiantou? Quase 15 dias. Nossa. Porque eu trabalhei muito, eu estava muito acelerada. Eu acho que a minha cortisona estava... Tudo isso influencia demais. É. E aí, assim... Tive ele, nasceu um pouquinho antes do tempo. E aí, as coisas foram desenrolando. E eu estava em casa, ia cuidando Mas você dele. curtiu sua licença maternidade? Ou você estava preocupada com a sua volta? Estava preocupada com a minha volta. Só porque, assim, o que acontece? Quando a gente negociou o valor X, na hora que depois de 1 mês e pouquinho, eu fui ver que não era bem aquele valor. Então, eu tinha uma renda X e diminuiu bastante. E aí aconteceu de não cair o valor lá que eu esperava. E aí eu entrei em contato com os sócios e falei, olha, eu acho que teve algum erro, né? A gente conversou, né? E aí eu ouvi assim, então, Carla, eu acho que você não entendeu muito bem. Não foi bem assim a nossa conversa. Porque eu falei, vamos antecipar um bônus, vamos falar sobre isso e tal. Como que eu vou antecipar um bônus para você? Porque eu não sei se eu vou poder contar com você quando você voltar. Essa frase, para mim, derrubou todos os castelinhos possíveis que eu construí. Porque qual a dúvida que eles iam poder contar comigo se eu grávida, trabalhei até o último dia da minha gestação. E aí aquilo, para mim, eu falo que ali foi a última gota para acontecer o que aconteceu depois.
E aí o Heitor estava bem, estava tudo bem. Isso que aconteceu, essa conversa foi em novembro para dezembro de 2022. No dia 5 de janeiro de 23, depois de voltar do Ano Novo da praia, eu estava amamentando meu filho. Ele estava com o peito na boca, ele soltou o peito. E ele começou a chorar muito alto. E eu senti que a minha mão, ela não conseguia colocar o peito na boca dele de novo. E aí meu marido acordou e viu que eu não estava conseguindo mexer a mão. A minha mão estava mole e eu não sabia o que estava acontecendo. Ele veio conversar comigo, eu estava falando enrolado. Esse lado já não mexia mais, eu estava tendo um AVC. Quantos anos você tinha? 37. Nossa. E o Heitor tinha 2 meses. Aí, corremos para o hospital, internamos no São Luís, aqui de São Caetano. Fiquei lá por 8 dias e já fui para UTI. E eles queriam descobrir o porquê. Porque, assim, eu sempre fui muito saudável. Poderia ter acontecido até no parto. Sim. E aí fomos investigar o que foi, o que não foi, o que tem, o que não tem. Só que eu tenho um problema. Eu sou muito saudável. Eu não tinha colesterol. Eu não tinha diabetes. Eu não tinha nenhum tipo de doença que justificasse o AVC. A não ser? A não ser... Além de ter um... Assim, quando a gente nasce, a gente tem um furinho no coração. A gente tem 4 cavidades no coração. E a parte de cima, uma delas manda sangue para a cabeça e outra para o pulmão. Entre elas tem uma parede que ela se fecha até 2 anos de idade. E a minha não fechou. E entre essas paredes ela ficou passando sangue ali, que pode ter formado um trombozinho Tá. que foi para a cabeça. Tá. Então, a justificativa física Foi essa. apesar de ter ficado 6 dias para descobrir isso, sem ver o meu filho, sem poder amamentar. Eu não ia chorar. Você vai chorar, eu também vou chorar. Quando a gente é mãe, a gente não pode ver outra mãe chorar. Porque a gente se culpa desde o momento que a gente engravida. Né? Desculpa. Imagina. E aí a gente descobriu, eu fiz um cateterismo e entendi que eu ia ter que ter uma vida diferente a partir dali. Fui para casa, vi meu filho, né? E foi todo um processo de entender, porque quando você amamenta, você tem uma conexão muito forte. E me cortaram isso. E entender, o que eu vou fazer agora com meu filho? Eu não sabia pegar ele no colo mais. Então, foi um processo de pós-gestação, né? O puerpério, para mim, não foi um problema. Acho que o pós-AVC foi mais difícil. Sim, sim. Aí, a gente conseguiu voltar, tudo, né? E aí, eu sentei na beira da cama e olhei para meu marido e falei assim, por que eu não morri? Por que eu tô aqui? Isso é que me batia mais. Por que eu não morri? Algum propósito tem. Eu tenho que entender. Deus fala para mim por que eu tô aqui. Porque era muito fácil eu ter morrido, deixado o filho, o marido e tá tudo certo. E a partir dali virou a minha chave, que eu não queria mais estar onde eu estava, que eu não queria mais ser a pessoa que eu era. E aí eu comecei... Mas, Carla, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você tinha, trabalhando dentro desse escritório, essa necessidade de provar o seu valor? Porque aí depois que você faz muita terapia, você entende. Né? E aí é uma questão de validação das pessoas, de mostrar para a pessoa que você tem capacidade. Porque quando você tem uma infância que em muitos momentos você ouve e fala assim, você tem que ser boazinha, você tem que agradar todo mundo, você tem que fazer o que os outros querem ouvir. Quando você entende, depois de tudo isso que você passa, porque aí depois eu descobri que o AVC é você tentar a validação do outro a qualquer custo. Você tentar que a pessoa te aprove, te valide. E você ouvir, eu não sei se eu vou poder contar com você, eu já demonstrei todas as formas possíveis. Aquilo, para mim, foi acho que ali que aconteceu. Sim, você tinha umas crenças muito fortes, né? É. E foi o que você falou, você precisava que o outro te validasse. Na verdade, você precisa se validar. Exatamente. Você precisava se validar. Exatamente. Você não precisa que uma outra pessoa faça isso, Não. né? Aí que eu entendi. E aí eu fui tirando algumas coisas da minha vida que eu falei, não, isso aqui não presta mais, isso aqui não presta mais. E a partir dali eu tomei a decisão que eu ia sair. Isso foi em janeiro de 2023? Tá. E aí, assim, saí do hospital, eu saí ainda com o movimento da mão um pouco comprometido. A fala... Graças a Deus, você não ficou com nenhuma sequela, né? Nenhuma. Eu acho que a sequela maior foi a mais maravilhosa, de eu poder ter uma atitude para mudar minha vida. Sim, sim. Então, acho que isso foi o ponto principal. Aí eu comecei a fazer físio, fonoterapia ocupacional, todas as coisas possíveis e imagináveis para poder me recuperar. E aí eu estava ainda com o peso da gestação, então eu estava com 20 quilos a mais. Eu engordei 20 quilos na gestação.
Nossa. E assim, eu não comia, eu só vomitava. Então, Mas é o nervoso, né? É o cortisol. Sua cortisol lá em cima, você vai inchando, não é nem gordura. Não, não era. Porque assim, no entanto que não tinha nada nos exames. Se tivesse algum problema de comida, ia dar, você tá com Sim, colesterol alto. sim. Não tinha nada. E aí, eu comecei a me dedicar e focar na minha recuperação. Mas você ficou ainda lá no escritório? Fiquei no Você escritório. conseguiu voltar? Eu tive um AVC em janeiro. Em março eu tava trabalhando já. Tá. Porque eu precisava de fazer dinheiro, né? Pra pagar as contas, uma criança, Sim, fralda, sim, leite, sim. tudo, né? E aí eu falei, não. Eu lembro que dia 8 de março eu já estava num cliente presencial para ele ver que eu não estava falando no Teleton, né? Eu tava bem, porque as pessoas duvidavam ainda. Você está bem mesmo? Você está realmente bem? E eu tinha que novamente provar para as pessoas que eu estava bem. E aí eu comecei a trabalhar, e aí aconteceram inúmeras coisas no escritório nesse meio tempo. Tiraram áreas, equipe, e foi acontecendo no momento que eu mais estava precisando, eles foram tirando coisas e foi me mostrando ainda mais que eu tinha que sair de lá. E eu continuei fazendo dinheiro e pagando as minhas contas conforme dava para fazer. Aí, entendi algumas coisas e comecei a abrir a antena para ver qual que era o propósito. E aí me veio muito forte a questão de trabalhar e ajudar as mulheres na questão do financeiro. E aí eu comecei a pensar muito nisso. Eu preciso trabalhar com mulher, ajudar a mulher a não passar pelo que eu passei, porque tem muita mulher doida que nem eu. Muita, muita. Que quer se validar, tanto em CLT, quanto com o marido, quando Sim, tudo. e muitas vezes vem, é o que você falou, desde pequena você ouvia isso, né? Você tem que Sim. ser boazinha, sempre querendo agradar o outro, né? Sim. Você acaba se anulando. Sim. Você não conhece nem você mais. Não. Você fica tão preocupado em estar, que o outro seja, né? Você agradar o outro que você esquece quem é você. Na verdade, no momento que eu tive o AVC, teve um momento que eu falei assim, eu não sei do que eu gosto. Eu não sabia. Eu não sabia quem era a Carla. E aí, quando eu consegui entender o que eu queria, o que eu não queria, eu fui me montando. Eu até brinco que eu falo que hoje eu tinha uma Carla que era um bonequinho de argila. Hoje eu sou um boneco de borracha. Porque eu estou me formando ainda. Sim, eu sim. estou entendendo o que a Carla gosta. Se a Carla gosta de sorvete de morango ou de chocolate. Porque tem muita coisa que quando você entende que a vida não é só pagar boleto, a gente faz escolhas muito diferentes. Aí eu comecei a fazer alguns contatos, inclusive pensei em empreender, montar alguma coisa na questão de estética e tal, mas acabou não dando certo. Seu marido sempre te apoiou nessa decisão? Sempre. De você empreender, sair de lá? Sempre. E ele falava muito, você está no escritório, mas você é autônoma, mas não é. Porque a gente tinha horário para chegar, horário para sair. Não tinha essa flexibilidade, entendeu? Tá. Eu era autônoma porque não era CLT. Mas eu tinha que fazer meu dinheiro, não tinha nenhuma segurança. E aí eu falava, eu tô fazendo isso porque eu acreditava no sonho do negócio crescer. Sim, sim. E assim, acabei ganhando viagem. No entanto que eu ganhei uma viagem de licença. Eu fui para Paris em julho, de graça. Fui para Roland Garros. De licença eu ganhei um negócio, nem sei como que eu ganhei. Olha como eu era ruim, né? Caramba. Eu tinha acabado de ter todo o processo, né? Porque tinha acontecido AVC há pouco tempo. Sim. Aconteceu a viagem, fui para Paris. Até foi um negócio para mostrar para mim, assim. Tá vendo? Tá vendo? É sobre isso, né? E aí ele sempre do meu lado. A gente só tinha que entender qual que era o caminho que eu ia seguir. E eu organizando a minha cabeça, achando que em algum momento eu ia entender isso. Aí em setembro, outubro do ano passado, comecei a ver algumas postagens de digital, o que era afiliado. Falei, mas que negócio é esse? O que está acontecendo aí? Tomei coragem, cheguei no escritório, falei, não quero mais. Em dezembro, eu falei, ó, tá aqui minha participação. Tô vendendo minha carteira para vocês. Tchau. Beijo, me liga. E eles me pagam, né? Vocês eram em quantos sócios? Naquela época, acho que tinha mais de 20 Nossa, poucos. bastante. Porque cada um que entra é um sócio, né? Tá. É que tinham sócios mais relevantes, Tá. né? Então, assim, tem Todo 20... mundo que traz uma carteira acaba se tornando sócio. Você pega 0,001%. Tá. Mas aí, conforme você vai passando o tempo, como eu era líder, né? Porque eu tinha equipe, tinha toda aquela responsabilidade, você vai ganhando bônus e revertendo para cota. Aí você vai comprando cotinhas para aumentar a sua participação. Entendi. Então, eu tinha um valor X lá de cotas, peguei a minha carteira, vendi para eles, os meus clientes ficaram. Então, eu não posso trabalhar com esses clientes por um tempo. Isso é contrato, né?
E aí, nesse momento, eu entendi que eu queria movimentar a minha vida pro digital. Eu falei, olha, eu não sei se vai dar certo, mas eu sei que eu vou fazer esse negócio acontecer. Aí comecei a ver uma coisa ou outra, comprei um curso, comprei outro, aí você começa a querer fazer 1.450.000 cursos para entender qual é que A é. gente começa a virar Maria Curso. Você não vê o curso, você clica lá. Você vai lá e sabe, será que é esse? Será que esse aqui que é o pulo do gato? E aí você fica assim, meu, será que é esse? Será que... Esse é um grande erro, tá? É, sim, com Esse é um certeza. grande erro. É que a gente não sabe que caminho seguir. Não, né? é porque você tem, se você começar, isso é muito, quando você entra no digital, que eu também falei pra você, eu tô há 8 meses, é que eu já seguia o Wendel, então eu fui certeira nele, é ele que eu vou seguir, é ele que eu vou até o final. Mas depois que eu entrei pra ele, comecei a me posicionar no Instagram como mentora e tudo mais, veio muita gente atrás de mim. E aí você começa, você ouve um aqui, você ouve um ali, fala, cara, será que eu tô certa estando com ele? É. E aí tem uma que é a minha parceira do evento, que é a Fran, do Imersão Eva. Ela veio aqui no meu podcast, a gente se conectou aqui. Olha que louco. E ela me deu uma dica, porque ela já tá no digital há 4 anos. Tá. Ela falou, Gi, não fica pulando de galho em galho. É, tem que ter foco. Porque ela falou, eu fiz isso no começo, foi onde eu demorei mais de 1 ano para conseguir fazer a coisa começar a acontecer. Porque eu comprava um, seguia, aí comprava outro, seguia. E não termina, né? Não, porque aí esse outro, ele tem uma metodologia totalmente diferente. Aí você começa do zero de novo, entendeu? Então é ideal você encontrar um que você se conecte com ele e seguir ele até o final. Exatamente. Aí eu fiz esse curso, comecei a pensar em fazer marketing de afiliado e tal, mas aí não deu exato assim, né? Não gerou dinheiro, mas eu aprendi algumas coisas. Porque tem que ter um começo, né? Sim, sim. Aí, em janeiro para fevereiro, comecei a mexer no Instagram em março. Contratei uma agência para começar a fazer. E aí, desde então, estou falando das consultorias financeiras, a mentoria financeira, que aí abrange mente, corpo e espírito. Que legal. Que aí você entende que o financeiro, ele não é só fazer planilha. Não. É uma questão de vibração, de frequência, de mentalidade. Então, é muito além de você falar, vou gastar menos no cartão de crédito. Você vai ajudar as mulheres na parte do investimento ou não tem nada a ver com investimento? Então, a minha ideia é pegar a pessoa que está organizada ou não. Vem cá, eu tenho 2 tipos de produtos hoje. Eu tenho a consultoria para resolver um problema específico. Tá. Se a pessoa tem dinheiro e não sabe investir, eu ajudo ela, ensino ela o caminho e dou o direcionamento para ela andar sozinha. Tá. Eu tenho a mentoria, que aí faz o acompanhamento da mente, corpo e espírito, que eu tenho profissionais comigo. Eu tenho uma consteladora familiar, que vai fazer todo o Paranauê para tirar, o que tem de coisa ruim para tirar, aquelas amarras que a gente tem de pai e mãe. Sim. Vamos limpar isso. Eu tenho um astrólogo que faz também a leitura da pessoa. Se ela tem que olhar diferente de um ponto X, Y, Z, para poder desenrolar o financeiro. Aí eu tenho uma educadora física, porque o financeiro também é cuidar do seu corpo. E também uma nutricionista. Nossa. Então, essa é a mentoria que eu apresento para as pessoas fazerem o processo todo. Certo. Então, além do meu atendimento de organizar o financeiro, ela vai olhar todos os pontos da vida para sair dali e poder andar sozinha. Certo. Porque não adianta nada eu arrumar a vida dela hoje, se ela não tiver com isso desenrolado, vai voltar. Porque são várias caixinhas, né, que a gente precisa preencher dentro da... Eu falo que são 5 pontos, né? É o profissional, é o emocional, o espiritual. Sim. É o físico, né? E a religiosidade. Exatamente. Você não conseguir preencher dentro, um pouquinho desses todos, fica desequilibrado. Exatamente. E aí, quando eu olho para o mente, corpo e espírito, é você fazer exatamente o equilíbrio. Sim. Porque eu falo que a liberdade financeira é quando você chega no equilíbrio. O que é a liberdade financeira? É você não ter que depender do seu trabalho para o dinheiro fluir. Você fazer uma renda através do dinheiro trabalhar para você. Sim. Só que as pessoas, elas não entendem que o amanhã a gente começa no hoje. Não adianta você querer ser magra e ir na academia um dia. Não. Que é o que acontece perto do verão, né? A pessoa começa aí no final de novembro na academia achando que no ano novo vai estar... Exatamente. E aí, assim, eu falo que a academia é a poupancinha da saúde, né? E, no entanto, o quê? Tem dia que você não tá afim, você fala, não, preciso ir, preciso cuidar. Tem gente que odeia. Quando a pessoa fala, eu odeio malhar, então tá, você não gosta de você. Ai, como que você consegue? Eu acordo todos os dias de manhã, toco o despertador e levanto da cama. Gente, não é uma delícia acordar às 5 horas da manhã. Ação e disciplina, né? Não adianta nada você sonhar se você não tiver determinação, ação e disciplina. Eu ouvia muito isso. Você tem que se motivar. Não, você não está motivado todos os dias. Não.
Você tem que estar disciplinado todos os constância. dias. A vida da gente, pra tudo, é constância. Pra você ter um bom relacionamento, pra você criar o Sim. seu filho. Agora que eu tenho um Heitor, eu sou a mãe chata com relação à comida, com relação ao que eu vou dar pro meu filho, com relação à tela. Aí tem muita gente que fala assim, ai, tadinho dele. Tadinho por quê, gente? Eu tô querendo o melhor pro meu filho. É, Eu não deixo ele na televisão porque eu sei o tanto de prejudicial que isso é pra ele. Não é à toa. Eu tenho embasamento pra falar. Eu não dou doce pra ele porque eu sei que não presta pra nada. sim, sim. As pessoas acham que a vida tá muito fácil. Eu tenho tudo no celular. Eu tenho iFood, eu tenho informação boa, informação ruim. Agora, você ter o discernimento para entender o que eu vou absorver, que tipo de coisa que vai entrar na minha mente, porque também tem a questão da obesidade mental. Aquele Sim. tanto de coisa ruim que tem disponível. O tipo de programa que eu vou assistir, que tipo de música que eu vou ouvir na minha casa. Então, você construir uma mentalidade para ser abundante é olhar para tudo isso. Não é só você ganhar 1 milhão. Uma mentalidade próspera, né? Não é? Ganhar 1 milhão é uma. Você ficar. Eu gosto de falar muito isso, eu falo muito isso para minhas alunas também. Estamos aqui, eu amo dinheiro, eu sou uma mulher cara, eu sempre falo isso, sou uma mulher Sim. muito cara, meu marido que Sim. saiba disso. Mas quando você entende o seu propósito, Sim. quando você entende o porquê que você precisa fazer aquilo, vocês sabem disso, eu falo muito nos meus stories sobre isso. O dinheiro ele é uma consequência. Sim. Se você trabalhar, se você quiser ser uma mentora visando o dinheiro, você pode conseguir até por um tempo, Sim. mas não vai ser longo. Não vai se propagar. Tem uma frase que Você eu tem falo. que fazer porque aquilo é a transformação que você quer causar na vida da outra pessoa. Exatamente. E eu tenho uma frase que eu falo assim: se você tem um problema que ele pode ser resolvido com dinheiro, ele não é um problema. Você não compra Exatamente. saúde, você não compra tempo, você não compra amor. O dinheiro não compra isso. Isso aqui, a gente tem que viver o agora. É, Você quer ser milionário? Eu quero. Quero ficar rico? Quero. Então, entende o processo disso. O que eu tenho que aprender nesse processo? O dinheiro, ele é um meio. você ele tem não é o que fim. desenvolver, é igual da academia. É. Você vai um dia, você não vai conseguir levantar 30 quilos. Não vai conseguir Sim. fazer uma barra com 10, 15 quilos. Você vai começar ali. Aí. Você vai desenvolver musculatura. Eu estava falando estrutura, isso né? até no outro episódio. E isso é muito real. Se você pegar histórias de todas as mulheres que eu já entrevistei aqui, todas nós passamos por um período difícil para Sim. quando começa a empreender. Todas, todas. E por que isso? Então, você Porque A lá base. no momento difícil, lá no fundo do poço, você desenvolve a sua musculatura para você receber o que está lá na frente, que é grandioso. É. Então é a mesma coisa aqui na academia. Você começa com 5, você passa para 10, 15 e assim vai. E no digital e no empreendedorismo é da mesma forma. Eu até Sim. falei isso, que você não pôde estar lá no domingo. Não deu. Mas todo mundo fala assim, eu quero empreender. Ai, que Uhum. delícia, te traz poder. Uhum. Eu sou empreendedora. Mas e a hora que você senta atrás da mesa? As responsabilidades que está atrás da Sim. mesa, que você sentou como empresária, empreendedora. Então, é esse sentar, é entender as habilidades que você precisa desenvolver atrás para você estar aí atrás da mesa, que é o X da questão. Sim. Porque falar eu sou uma empreendedora, eu sou uma empresária, é muito fácil. Agora é você se tornar, é você ser realmente uma empresária. E assim, tem uma coisa, eu tô fazendo o curso da Betina até, e ela é uma pessoa que ninguém fala muito. Quando você fala da Betina, ela fala assim, quem é? É uma que assim, milionária. é que a gente que tá no digital, a gente conhece ela, né? bastante. Muito, mas a menina tem 20 e poucos anos, ela E é bilionária. E aí você fala, eu brinco muito que os stories dela entregam muito sobre mentalidade. E ela fala muito, não existe possibilidade de você colocar uma semente num solo seco. Ela não vai germinar. Então você tem que ter um solo fértil. O que é o solo fértil? Você estruturar uma mentalidade até para consequência de quando você tiver sucesso. Sim. Você vai saber lidar com 1.450.000 coisas para resolver? Você vai saber lidar e administrar, entrar muito dinheiro e falar, não sei o que fazer. Ou você perde, né? Da mesma forma que você faz, você perde. Exatamente. Porque você não tem a musculatura necessária para receber isso. Exatamente. Entendeu? Então, é isso que muitas empreendedoras, muitas empresárias, e é muito difícil isso no começo do empreender. Porque no começo do empreender, você deve estar percebendo isso. São muitas coisas que aparecem e nem todas é para você. Então, você tem que aprender a ter esse discernimento de saber o que serve e o que não serve. É muito comum.
E é muito bom, mas você tem que saber qual que é bom para você. Sim. A parte do network, é a parte da ambiência. Uhum. Você tem sim que estar nesses lugares Sim. com mulheres empreendedoras Sim. que já chegaram onde você quer chegar. Mas não é participar de todo e qualquer network que qualquer aparecer, custo. entendeu? E o network, ele tem que ser uma via de mão dupla. Sim. Da mesma forma que você agregar, que a pessoa te agregar, você também tem que agregar para ela. Sim. E isso muitas pessoas não entendem, elas só querem te sugar. Sim. Entendeu? Sim. Então, então, tudo isso, Carla, são percepções que você vai trazer, principalmente nesse começo do empreender, você vai aí tirando lições das coisas que você vai passando, entendeu? Então, isso é o desenvolvimento da musculatura. Sim. E aí, nesse meio tempo, nesses últimos meses, aconteceram algumas coisas, né? Que aí, eu falo que Deus, ele não fala comigo com luva de pelica, ele dá um murro na minha cara, assim. Acontece algumas coisas que o dia que você tá meio com a cabeça baixa, tal, vai lá e pau! Acontece uma coisa. Que você se pergunta, muitas vezes, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu tenho mesmo que fazer? Porque a gente duvida muito da nossa capacidade. Muito, muito. Porque enfiaram na nossa cabeça, lá atrás, que a gente não era capaz, que a gente tinha que ser bom, que quando você trabalha no mundo corporativo, eles massacram você e apertam igual formiguinha o máximo que você pode, porque eles sabem que eles vão tirar o seu máximo ali. E eu sempre fui essa, que queria provar. Eu era aquela que o pessoal falava assim, você não vai conseguir. Não, eu vou. E isso me fez de uma forma, não é legal. Agora eu entendo que eu não tenho que provar nada para ninguém. Sim. Só que são 20 anos fazendo isso. Para até você conseguir tirar tudo isso, né? Exatamente. Eu faço terapia, né? Há muito tempo. E assim, terapia é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Com certeza. E eu falo isso para minha psicóloga. Eu falo, gente, é muita informação para uma pessoa só, né? A gente saiu do mundo corporativo, saiu do negócio que eu sabia fazer tudo com o olho fechado. Você me dava uma carteira de um cliente, eu falava, aqui, acabou, fiz. Eu sentava a bunda na cadeira e fazia dinheiro assim. Quando você muda totalmente a estrutura, para você entender qual que é o caminho melhor a seguir, é louco demais. Aí vem alguém e me convida para fazer tal coisa. Eu falo, eu não sei se vale a pena ou não. E nesse meio tempo, apareceu a oportunidade de escrever como coautora no livro, que é O Poder da Mentalidade Financeira, que para mim era um sonho muito distante poder escrever um livro. Eu falei, gente, que doido isso, como pode? Aí aconteceu, eu falei, então tá, vamos ver qual é que é esse negócio aí. E aí, uma das coisas que eu falo que Deus fala com a gente. Eu tinha deixado para os dias, né, para poder entregar a parte escrita. Eu falei, como que eu vou começar? Nunca fiz isso na minha vida. E eles dão um direcionamento para você, mas assim, é um bem cheiro, pouco, né? Bem pouco. Eu sentei em da chave mestra, né, que você tá. Eu sentei, em 2h30, eu escrevi. Assim, ó. Porque você vai estar contando a sua história. Porque eu vivi. Então, ninguém me falou. Você começa ali, eu também sou coautora, ela ainda vai fazer o lançamento dela, o meu já foi, agora em junho. Quando você vai falar da sua história, do que você vivenciou, do que você passou, muito mais fácil. Sai com muita naturalidade. Intrínseco. Porque tá ali, né? É só você pôr pra fora. E aí, nesse dia, a hora que eu acabei de escrever, que eu li, eu falei, é isso. Essa sou eu. Essa é a minha história. É isso que eu quero fazer. E você precisa se apropriar dela. A hora que você fala assim, não, peraí, não é difícil, não. Eu já tinha pensado em consultoria, já presto consultoria há muito tempo, mas estar no digital te faz pensar, meu Deus, será que eu vou entregar o melhor? Será que a pessoa vai conseguir fazer? A gente se pergunta mil coisas. Toda hora. Então, essas coisas vêm acontecendo e validando cada vez mais que o caminho está sendo direcionado, né? Hoje mesmo, né? Eu tô aqui e falo, gente, tô num podcast, meu, que doideira isso! É muito louco, 6 meses atrás, eu estava ainda na pegada de vou aqui fazer o meu negócio e hoje eu não consigo me ver mais naquela Carla de janeiro de 2020. É uma outra pessoa. É uma outra pessoa. É o que eu falo. A Giovana eu empreendo já vai fazer 5 anos, né? Mas eu fiz a transição do CLT pro empreender e agora eu tô fazendo a transição do físico pro digital. É uma transição dentro da transição. Sim. E é uma construção do zero. Sim. Por mais que o meu buffet tenha 34 anos, eu tenho expertise, ganhei pelo 2º ano consecutivo como o melhor buffet de São Caetano, mas quando você vem pro digital, é uma construção do zero. E domingo lá no meu evento, eu em cima do palco, cara, eu palestrando para aquelas mulheres, eu falei, gente, e é uma superação, foi uma superação para mim, porque eu, igual você, quando eu comecei a empreender, eu não sabia, Giovana, que eu era.
Sim. Eu fui descobrir a Giovana que eu era quando eu sofri o golpe, quando na pandemia eu fiquei com o buffet fechado 1 ano e 9 meses, Nossa. e aí descobri que a minha sócia estava me roubando. Caraca. Então eu tive que vender o meu carro, eu tive que vender meu apartamento. Então ali, quando eu falei, cara, eu fiz a maior merda da minha vida. Eu pensei nisso. Uhum. Mas não, Deus falou, não, levanta essa cabeça. É isso. E quando você sai daquela lama, porque eu tava na lama, Uhum. e você fala, olha o que você vai se descobrindo. Cara, olha isso. É. Olha a Giovana aqui, essa Giovana eu não sabia. E é o que você É. é uma sensação de vitória. Às vezes acontece uma coisa que eu falo assim, é Deus falando comigo aqui nesse negócio. Sim. Assim, nessa semana que passou, 3 vezes eu escutei a questão da mesma coisa. Aí, para encerrar, eu faço o devocional todos os dias de manhã. Aí eu abri o devocional, a palavra que eu coloco era uma coisa que eu escutei 2 vezes com outras conversas. Então, tá bom, eu entendi, Deus. Tá bom, eu entendi. Mas, Então, Carla, qual foi nesse processo todo o momento mais difícil para você? a tomada de decisão De sair do escritório. mais do que sair do banco para ir para o escritório? Mais. Mais. Mais, porque assim, eu ia sair no banco para o escritório, eu não saía da minha zona de conforto. Eu só Sim. saía do CLT para empreender. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia para Você que caminho. conhecia, né? Eu tinha um colchão, né? Quando você sai para falar, eu não quero mais fazer isso, Para algo totalmente novo, diferente. né? E acho que eu vou falar para você que está sendo agora, porque faz pouquíssimo tempo, Sim, né? sim. Eu acho que a gente entender todos os dias, a gente se organizar, a gente arrumar nossa agenda, a gente sentar e falar, eu preciso fazer isso agora. Não posso deixar para depois. Eu não posso deixar o dia me comer. Porque a gente também é louca, a gente quer fazer 25 coisas no mesmo dia. Aí tem que levar filho, tem que pegar filho, não sei o que, aí vai, não sei o que, arruma o cabelo. Você fala, gente, calma. Chega no final, mas chega alguns dias no final do dia que eu só sento assim na cama e falo, gente. O que eu fiz? O dia passou por cima de mim. E a gente também administrar isso, porque a nossa saúde vai. Sim, sim. Você tem que gente administrar vários pratinhos, É. né? Porque você é mãe, somos mães. Sim, Estamos fazendo o nosso negócio acontecer. Tem a nossa casa, tem o nosso marido, que a gente também tem que dar atenção para ele, senão Exatamente. começa a desgringolar a relação, né? sim. Então sim. é assim, são vários pratinhos que a gente tá ali tendo que equilibrar todo dia. Exatamente. Então, é assim, esse processo de sair da Renova para ir falar, ó, tchau. E ainda assim, está acontecendo. Eu já escutei assim, mas você saiu de uma estabilidade para fazer videozinho na internet? Sim. Daqui 1 ano e pouquinho a gente conversa. Só aceite críticas construtivas de quem já construiu É, algo. exatamente. A pessoa que está falando isso para mim, tem o que para mostrar? Já empreendeu? Não, Sabe o que tem é medo. isso? E aí, assim, esse tipo de coisa não abate. Mas, assim, você escutar de pessoas que você acha que tem uma maturidade. Ou que você acha que estaria torcendo por você? Não. As pessoas que têm que torcer por mim é meu marido e meu filho. Sim, sim. É isso. E Não, acabou. é isso. E ter um direcionamento, ter o que tem que ser, que é o propósito que eu tenho dentro do meu coração. E, assim, não ter o medo. E eu escutei uma frase essa semana que é muito legal. A gente tem que dar o passo e Deus dá o chão. Sim, sim. Ele vem e ele te dá, cara. Ele dá. Ele te Ele dá. dá. E tem também, eu gosto dessa frase, eu falei falo quase todos os episódios depois que eu a ouvi de uma entrevistada e eu trouxe pra minha vida. E quando ela falou, na hora eu falei, cara, é verdade. A gente tá acostumado a sair do ruim pro bom. Porque tá ruim, eu vou por ali que tá um pouco melhor, tá ok. Uhum. Mas ninguém fala pra gente sair do bom pro extraordinário. Não. Ninguém Não. fala. E esse extraordinário, ele é a construção. Ele não vai acontecer, tipo, você saiu do banco, Amanhã. você saiu do ruim pro bom, vamos É. dizer. Entendeu? Agora, o extraordinário é a construção, é o desenvolvimento da musculatura que nós falamos. Sim. E aí o que acontece? As pessoas, elas não fracassam, elas desistem no meio do caminho. Exatamente. Porque é uma construção e às vezes demora. É. E uma coisa que eu gosto, eu falo muito para minhas alunas, não fique se comparando com a outra pessoa que já chegou lá. Tire ela como exemplo do que você pode trazer para você. Você pode se modelar, ainda mais se for no mesmo nicho que você. Sim, Mas nunca se comparar com o resultado do outro. exatamente. Porque E no aí, digital a gente tem muito isso, usar como muito, exemplo. muito, Vamos muito. pegar, que vídeo que foi legal? O que a gente pode usar para Sim, pra se sim, embasar. Sim. Mas não pode comparar uma pessoa. É uma coisa simples. Uma vez eu vi um post de um dos mentores aí falando assim: tá, o cara tem 1 milhão de seguidores. Quantas postagens ele tem? Quanto tempo ele está demorou, no digital? Ele demorou. Não é. E assim,
também não tem lógica a gente, em um mês, ficar milionário. Você nem sabe o que é ser milionário. Você nem sabe, você não vai nem Você não saber vai lidar. saber lidar com dinheiro. Então, a gente tem que entender que é o processo, processo. necessário para passar E o por processo é que aqui. Eu falo muitas português, cara, é foda. É foda. Por quê? foda. Porque a gente, ninguém Ele tem é paciência. foda, mas ele é engrandecedor, né? É necessário. Porque a gente tem o processo para tudo. Para ter filho, não tem que esperar 9 9 meses. meses, não é? A mãe é desesperada, tá grávida, aquela barriga. Fala, meu Deus, o Jorge nasceu. Não, gente. Tem que esperar o momento dele. Eu quis ter parto normal. E muitas pessoas falam, vai nascer. Eu falei, não, ele vai nascer o dia que ele quiser. Na hora que ele quiser. E aí tinha muitas meninas que falavam assim, não, você é louca de esperar o parto normal. E o que pegava muito para mim, eu sou meio chata, assim. Quando eu quero uma coisa, eu vou estudar e vou entender se é isso mesmo. Aí eu fui estudar, fui ler, fui entender os hormônios na gravidez que libera quando a gente tem o filho com parto normal, a diferença da cesárea. Porque quando eu engravidei, eu falava assim, vamos ver o que eu vou querer aqui. Porque todo mundo vem perguntar um monte de coisa. É. Aí eu entendi, eu falei, olha, eu acho que eu vou tentar. Mas você é louca, vai doer. Ih, a cesárea também vai doer. É uma escolha. É uma escolha. Qual dor você quer Qual sentir, dor você quer né? sentir? Porque eu queria ter uma dor que fosse boa pra mim e pro meu filho. Com 2 dias que eu tava no hospital, eu tava andando. Não fiquei com dores, porque tem muita gente que fica um tempão, né? Pra cicatrizar. Fica. Então, foi uma escolha minha. Então, não me julgue. Porque as pessoas, pela falta de coragem que elas têm, elas julgam a gente. Sim. Por tudo na vida. Com relação a filho, com Tudo, relação à profissão, tudo, com relação... tudo. As pessoas adoram apontar o dedo sem tentar fazer um tiquinho. E vai daquilo que apontar você... porque você tentou. É. É isso que a gente tem que aprender a eliminar. Sim, tirar da A vida. gente tá estourando aqui no Ah, tempo já, você caramba. acredita? Nossa, foi rápido. Foi rápido, né? Foi. Mas antes de você deixar uma mensagem final para as mulheres, eu quero te presentear. Essa aqui é uma das nossas patrocinadoras do podcast e ela manda para as minhas entrevistadas. Tá ótimo. Se você depois puder fazer um stories e marcando tá bom, ela, pode ser. é da Brigadeça, gente. Olha o delícia. capricho que ela manda para as minhas entrevistadas. E o brigadeiro Tô vendo o dela nome. é delicioso. Nossa, que Nossa, bonitinho. tá com seu nome. Que graça. Nossa, muito bonitinho. Adorei. Vai ter um leãozinho aqui. Uma leoa. É, a minha leoa, né? Porque Que ó, linda. É. leoa. Toda leoa. Muito legal. Carla, eu quero que agora Hum. você deixe um recado. O vinho, tá bom, Letícia. Eu vou falar só para ela fazer a mensagem. Eu já ia falar do vinho. Vamos lá. Antes da gente fazer o Antes de fazer brinde, o brinde. eu quero que você deixe um recado para as mulheres que vão ver esse episódio, Tá. olhando lá para a câmera. Tá bom. Se você tem um sonho, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar uma decisão. Porque não adianta nada você sonhar, não tomar uma decisão e não agir. Não vai acontecer nada se você não colocar o pé e der o primeiro passo. Isso aí, mulher. Vocês viram? Vocês estão vendo essas histórias que estão aqui? Acho que hoje a gente está gravando, você, se eu não me engano, o meu 31º episódio, Lê? Hoje, gravando. Hã? 29º esse? São quase 30, vou gravar mais, vai ter o próximo já. A gente vai estar com 30 episódios já lá no canal. Vejam, se inspirem nessas histórias. São histórias, cada uma delas traz uma virada de chave. Eu tenho certeza que vai agregar a vida de todas vocês. Eu tenho certeza disso. Agrega para mim, que estou aqui cada vez. Estudo, a gente muda. A gente muda todo dia. Sim, com certeza. Todo dia. Agora a gente vai brindar. Vamos lá. Para comemorar a sua vinda aqui, ao sucesso do seu curso, Sim. a você ser uma nova empresária. Sim, com certeza. E eu quero agradecer a sua presença, viu, Carla, de você ter Obrigada. aceitado o Obrigada mesmo. convite e estar aqui compartilhando a sua história. A sua história é linda, viu? Obrigada. Vamos lá. Vamos brindar Vamos brindar. ao nosso Nosso sucesso. sucesso. Só por aqui. Nossa, gente, eu amo esse vinho. Ai, bem gostoso. Estamos encerrando aqui mais um episódio. Muito obrigada, gente.